A paz seja com todos. Amém, irmãos? Então, irmãos, amigos que estão aí, acompanhando a leitura bíblica, que nós estamos em Gênesis, né? Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Então, vamos dando continuidade à nossa leitura, lembrando que eu peço desculpa pela minha garganta, eu estou um pouco rouco, mas nós vamos seguir assim, porque é um desafio, mas é um grande prazer em ler a palavra do Senhor. Vamos lá. Gênesis capítulo 14, não é isso? Gênesis capítulo 14, tem os versículos, até os versículos 24, ou seja, o Gênesis todo tem 24 versículos. Estaremos falando sobre Abrão resgata, Ló, o seu sobrinho. Começa assim. Por esse tempo houve guerra na região Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semiber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer. Mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os refaíns em Asterote Carnaim, os uzins em An, os emins em Safé Criatim e os Oreus no Monte Seir até Elparã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a Emispate, hoje chamado Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamados Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns de seus soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalho, pertencente a Manre. O amorreu Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Agora estaremos falando também da história de Melquisedeque, que abençoa Abrão. Lá no versículo 17, quer dizer, temos 16, agora vamos para 17. Depois de Abrão regressou
Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abrão. Aceita apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. E assim terminou aí o capítulo 14 de Gênesis. Que Deus abençoe você e também a sua família.